Estamos nessa que é a quinta e penúltima aula da nossa matéria de Geografia Bíblica. Este é o curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Por enquanto, a menor das turmas, mas a mais privilegiada, se assim podemos dizer, porque somos em 3 alunos. Então, hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, 21 de fevereiro de 2024, quinta e penúltima aula da nossa matéria de Geografia Bíblica. Vamos lá, Kleber. Olha, eu digo Kleber porque ele é a referência das páginas. Ele não perde nenhuma página. Qual a página e o item que nós paramos, querido irmão Kleber? Eu sei onde estou, já estou aqui olhando para ela. Quero ver se o Kleber também está sintonizado conosco. Nós paramos na página 24, na segunda viagem missionária de Paulo, no item 3. Item 3. Olha só, o Kleber não é brincadeira, não. Tenta colocar o Kleber no bolso e dar vinco. Você perde viagem. Você perde viagem. Página 24, página 24. Item 3. Segunda viagem missionária de Paulo. O item número 3, vamos só fazer uma rápida recapitulação. Foi quando Paulo saiu de Troade a Filipos. É a narrativa de Atos 16, 11 e 12, né? Como os irmãos estão acompanhando, vale a pena a gente fazer a leitura bíblica desses textos e observar a trajetória, né? Lá no nosso mapinha, né? Tá aqui a importância do mapinha e você então vai localizar lá no ponto de número 3 a cidade de Troade, né? A cidade de Troade, ela está na Ásia Menor, especificamente na província da Mísia. E aí Paulo, né, se você já localizou o trajeto número 3, ele viaja num pequeno percurso pelo mar Egeu até chegar do outro lado a Neápolis e a cidade de Filipos. Vamos então ao texto, tá? Na trajetória número 3, Atos capítulo 16. Vamos a Atos. Parece que nós estamos fazendo um estudo bíblico, né, do livro de Atos, mas estamos nos referindo às viagens missionárias de Paulo, né? E as viagens missionárias de Paulo, elas estão praticamente concentradas dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 16, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis. E dali, ou seja, de Neápolis, para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Só para você entender, quando Paulo entra na Macedônia, ele toca solo europeu. Quando ele está em Troades, ou seja, quando ele está do outro lado, na Ásia Menor, ele está na Ásia, ele está no continente asiático, correto? Mas quando ele percorre esse pequeno pedacinho de mar pelo mar Egeu e chega do outro lado, em Neápolis e Filipos, então Paulo está tocando solo europeu. Então ele está dentro do continente europeu. Então a Macedônia é uma parte, até os dias de hoje, né? A Macedônia é uma parte do continente europeu. Então Paulo estabelece, né, o trajeto de missões dentro da Europa. Se vocês têm observado, as viagens de Paulo praticamente têm se concentrado, na grande maioria, né, ou pelo menos a primeira viagem, tem se concentrado na Ásia Menor. A partir da segunda viagem, Paulo já se expande, ele faz o trajeto Ásia-Europa, Ásia-Europa, Ásia-Europa. E a última viagem, ela é a mais diferenciada de todos. O que acontece então nessa incursão, ou nessa investida, ou nessa viagem
que ele faz no eixo Europa-Ásia. Acontecem duas coisas: a conversão de Lídia em Filipos, e Paulo e Silas são colocados, né, na prisão ali em Filipos. Então, são dois episódios dignos de nota, e vamos então ler os textos de Atos 16, 13 ao 15, que é a continuação. Atos 16, 13 ao 15. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lembre-se que esta senhora, por nome de Lídia, ela era vendedora, ela era uma comerciante de tecidos, ou seja, de púrpura, que era um tecido que dava muito dinheiro, dava muita popularidade naquela época. Agora, o que chama a atenção é que ela não era natural de Filipos, era natural de Tiatira. Se lembram? Tiatira é uma das 7 igrejas das cartas do Apocalipse, para a qual João enviou, né, aquelas cartas, né, por mando do Senhor Jesus Cristo. Então, ela saía da Europa, ela era procedente, né, perdão, da Ásia, desculpe, da Ásia, e foi então residir em Filipos, porque o texto diz claramente que ela era de procedência da cidade de Tiatira. Era pouco normal, né, haver esse trânsito de comerciantes entre Ásia e Europa. Super normal, porque a Ásia ela tinha um movimento comercial de mercadoria muito intenso. E é normal que eles passassem para dentro do continente europeu ali para negociar os seus produtos. Super normal, né? Porque isso era o eixo comercial daquela época, né? O eixo Ásia-Europa. Número 15. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrei em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, aqui nós temos a primeira conversão em solo europeu. Se você quiser anotar, quem foi a primeira pessoa que se converteu em solo europeu? Lídia, a vendedora de púrpura, né? A primeira pessoa que se converte em solo europeu. Bastante interessante essa observação. Essa perguntinha é feita muito em gincanas de escola bíblica dominical, e parece que a maioria dos participantes tem uma enorme dificuldade de se lembrar desse pequenino detalhe. Também ali em Filipos acontece um outro episódio, que é a prisão de Paulo e Silas. Atos 16, vamos ler o verso 22 para nós entendermos o contexto. 22, 23 e 24. Atos 16, 22, 23 e 24. E a multidão se levantou unida contra eles. Contra eles quem? Contra Paulo e Silas, que estavam pregando em Filipos, né, o evangelho. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então eles foram açoitados. Qual crime? Pregar o evangelho. Verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então eles foram hostilizados, maltratados, açoitados, foram realmente pagar um preço pesado, ou seja, foram penalizados por amor a Cristo. Mas no verso 25 e 26 nos dá uma surpresa. Ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Não é normal. Depois de uma surra bem dada, você cantaria? Não, ninguém canta depois de uma surra. Vamos parar para pensar. Será que o Clebão, se ganhasse uma surra bem dada, estaria lá com um sorriso no rosto e cantando? Não, estaria chorando. Ah, Senhor, eu fiz tudo direitinho para ti, estou aqui, eu ganhando cada pau lá nas costas. Nenhum de nós, normalmente,
cantaríamos depois de uma surra bem dada. Mas Paulo e Silas estavam ali, felizes, gente, que honra! E hoje a gente vê com todo respeito, muito crente, com todo respeito à palavra que eu vou usar, um pouco frouxo, não é? Primeira perseguiçãozinha, primeiro levante, papai do céu, estão me falando mal de mim, estão me perseguindo, estão me pisando. Então, meus irmãos, se ser crente é baixar a guarda na primeira, então, ser crente é para corajoso, é para pessoas que determinaram que vão passar o que passar, sofra o que sofrer, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que acontece no 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eita, nosso Deus, Deus quando manda terremoto, manda poder, abre porta, quebra cadeias. Isso é a glória, o poder que Deus faz, né, para mostrar que Ele é Ele, né? Mas tudo isso motivado pela oração e pelo cântico que Paulo e Silas entoavam ao nosso Deus. 27, isso aqui é interessante. Acordando o carcereiro, né, porque ele estava dormindo. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, o que ele pensou? A primeira coisa, perdi todo mundo. Foi todo mundo embora. E pelas leis do Império Romano, se o carcereiro perdesse os prisioneiros, ele seria torturado até a morte. Então ele já sabia, não estou sal. Estou frito, não me resta outra. Então, antes que me torturem, eu vou fazer melhor, eu vou me suicidar. Pelo menos vai ser uma morte rápida. É o que diz a Escritura: tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas o Espírito Santo é lindo, né? Usou a Paulo lá no fundo da prisão, do verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: alô, não te faças mal algum, que todos aqui estamos. Eita, também outra coisa que não é normal. Quando abre as portas de uma prisão, você acredita que os presos vão ficar ali quietinho, bonitinho? Nada! Isso para você ver como é o poder de Deus. Veio o terremoto, abriram as prisões, caíram as cadeias e os presos, ó, quietinho, todo mundo no seu lugar. Ninguém se moveu, ninguém deu uma de bobo para sair fora. Verso 29, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, porque o que o carcereiro estava vivendo era normal. Um terremoto, portas abrirem, os presos ficarem quietinhos dentro. O que ele vai entender? Né? Isso aqui que está acontecendo é sobrenatural. Tanto que o texto no versículo 29 diz que ele, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Olha o respeito, olha a reverência. Se Deus te usa com essa autoridade, com esse poder, é claro que as pessoas vão dizer: peraí, o Kleber é perigoso demais, esse homem aí, não vou brincar com ele não, isso aí anda com Deus. A Angélica, misericórdia, abre a boca, cai fogo do céu. A irmã Isabel, eu não vou mexer com essa mulher por brincadeira nenhuma, ela abre a boca e dá o terremoto aonde está, entende? Então, é o que acontece quando Deus decide usar aos seus filhos. Verso 30, e tirando-os para fora, disse: olha o que o carcereiro diz, vocês conhecem essa história, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Por que ele fez essa pergunta? Porque ele se sentia perdido, agora, e agora? Vou ser morto, eu vou ser morto. Mas diz a Escritura que ele não foi morto, ele recebeu uma palavra de conforto, né? Porque o que ele mais temia era pela vida dele, porque a prisão estava aberta, embora nenhum preso se perdera. Verso 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então, uma promessa de salvação para a família. E o verso 32, eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Que coisa linda, toda a sua casa foi salva também. E o verso 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Que lindo! O carcereiro que deu tanta chicotada em Paulo e Silas vai lá cuidar das feridas, não é? Que ele mesmo produzia, ou havia criado nas costas daqueles servos do Senhor. E logo foi
batizado. Era muito normal, irmãos, na igreja primitiva, pela demonstração do poder de Deus, as decisões de batismo eram quase assim, ó, automático. Não é como nos dias de hoje, que é necessário tomar um tempo, consciência do que vai se fazer. Não é uma decisão assim fácil, uma decisão tomada às pressas, mas naquela época era bastante comum, porque as decisões que levavam as pessoas a se batizarem eram mediante uma demonstração de muito poder da parte de Deus. É claro, então, o camarada sendo impactado pelo poder da parte de Deus, vou fazer o quê? Vou me batizar, vou tomar uma posição de estar na presença de Deus. Então, isso é o que aconteceu nesta viagem que Paulo fez a Filipos. Ponto 4. De Filipos a Tessalônica. De Filipos a Tessalônica. Se vocês observarem no mapa, é o trajeto número 4, entende? Então, o trajeto é relativamente pequeno, né? Então, ele sai de Filipos, passa nas cidades de Anfípolis, Apolônia, vocês estão acompanhando? Até chegar em Tessalônica. Mas Tessalônica, o negócio fica meio estranho. Que negócio fica estranho? Lá, Atos 16, do verso 40 até o 17:1, fala sobre esse trajeto. Mas vem uma multidão meio nervosa, lá em Atos 17:5, e assalta a casa de Jason, né, que foi uma pessoa que deu hospedagem ao apóstolo Paulo. Atos 17:5, vamos ver o que aconteceu lá? Em Atos capítulo 17, vamos do versículo 1 ao versículo 5, para nós entendermos o contexto. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo tinha como por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então Paulo ficou ali 3 semanas. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas lembre-se que Paulo estava na Europa, na Macedônia. Então era normal ali não existir apenas macedônios, mas também gregos, pela proximidade com a Grécia. Mas olha o que dá no verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos entre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então, o povo não gostou. Na verdade, os judeus, né, desobedientes, movidos por inveja, movidos por ciúme, porque viram que Paulo e Silas estavam expondo a palavra de Deus com muita autoridade, com muito poder. Então, eles não gostaram dessa atitude, né? E, claro, isso é normal. O diabo começou a incitar aos mais fracos. E quem eram os mais fracos ali? Esse grupo de judeus desobedientes. E eles tentaram, então, criar um tumulto na casa de Jason, aonde Paulo e Silas estavam hospedados. Muito bem, passado toda essa turbulência, Paulo e Silas saem de Tessalônica para Bereia, Atos 17:10. Se você pode ver lá no mapa, né? Então eles saem de Tessalônica e descem para Bereia. Bereia, o nome da nossa escola. Então Bereia, Bereia. O que aconteceu de tão importante ali em Bereia? E logo os irmãos, Atos 17:10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Observem que Paulo sempre faz o seu percurso e sempre busca o quê? Uma sinagoga. Mas por que uma sinagoga? Por que não uma praça pública? Por que não um mercado público? Embora existissem praças públicas e mercados públicos, porque era mais fácil uma reunião de boa massa, boa quantidade de pessoas em uma sinagoga. E também era uma oportunidade que Paulo tinha, né, para pregar tanto a judeus como a gentios. Queiramos ou não, né, se reuniam também grupos de gentios dentro das sinagogas dos judeus. Olha o que diz o versículo 11. Ora,
Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Quem? Os bereanos, os habitantes da cidade de Bereia. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. O que aprendemos aqui? Que os bereanos, eles tinham mais critério. Eles simplesmente não é como hoje, né? Tem aquele crente que dá aleluia, glória a Deus para qualquer coisa que está ouvindo. Não, os bereanos simplesmente se cá. Paulo e Silas são gente séria, porque eles estão pregando e ensinando exatamente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ou ao contrário, em Tessalônica, qualquer coisa que era falado em Tessalônica, o povo está levantando a mão e dando glória, que é um pouco normal nos dias de hoje, né? Os crentes, muitos crentes, a maioria, não se dá o trabalho de examinar. Não, será que esse pregador, essa pregadora, está ensinando, pregando, encaixa, bate com o texto sagrado? Tudo isso tem que ser observado. Isso chama-se critério, chama-se filtro, né? E infelizmente você sabe que hoje nas redes sociais é uma faca de dois gumes. As redes sociais podem ser de muita bênção para as nossas vidas, mas pode ser uma tremenda de uma armadilha. Porque você vê de tudo nas redes sociais, você vê de tudo. Todo tipo de mensagem, todo tipo de ensino, todo tipo de pregação, mas temos que ter muito cuidado para filtrar. Entende? Você pode, quem sabe, seguir um pregador A, um pregador B, uma pregadora A, uma missionária A. Não é errado, não é errado. Desde que você, minha irmã, meu irmão, tenha filtro, tenha critério para entender e avaliar o que ele ou que ela está pregando se encaixa perfeitamente dentro da palavra de Deus. Se não se encaixa, é uma coisa que nós temos que parar para avaliar com seriedade e evitar esses fogos estranhos, né? Porque tem muito fogo estranho hoje nas redes sociais, né? É a questão de Bereia e Tessalônica. Ponto número 6. Paulo e Silas saem de Bereia até Atenas. Então, eles já fazem uma viagem. Ó. Olha o ponto 6, a trajetória 6. Eles já fazem um trajeto um pouquinho mais longo. Então, eles saem de Bereia até Atenas. Atenas é a capital de Acaia, atual Grécia. Eles passam por um pedacinho do mar e vão até a Grécia. E Paulo prega na colina de Marte, em Atenas. Vamos rapidinho em Atos 17, 14 e 15. Atos 17, 14 e 15. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então, Paulo foi na frente. E Silas e Timóteo ficaram um certo tempo em Bereia. Né? Então, Paulo tomou a iniciativa de ir na frente e depois Silas e Timóteo acompanharam ou foram se encontrar com Paulo em Atenas. Mas em Atos 17, 22, é interessante, né? Eu quero entrar aqui no versículo, deixa eu ver aqui, para fazer sentido no contexto. No versículo 16 em diante. E enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Até hoje, irmãos, a cidade de Atenas é uma cidade construída para ser um panteão. Alguém sabe o que significa um panteão? Panteão. Já ouviu falar dessa palavra? Panteão. Nunca ouviu falar dessa palavra? Panteão é um local onde se adoram todo tipo de imagens de escultura e deuses. Então, Atenas é uma cidade panteão. Se você vai em Atenas, eu vou estar em Atenas, se Deus quiser, no início do mês de outubro, por 10 dias. Se Deus assim nos dá a benção, né, já que estamos no processo de legalização. Então, se tudo correr bem, estaremos pela terceira vez em Atenas, na Grécia. E até hoje ela é uma cidade muito famosa por ser muito antiga e por ser a maior cidade panteão do mundo. Ou seja, ali você vê templos levantados em honra a tantos e tantos deuses do Olimpo, como a Minerva, a Júpiter, a Juno, a Afrodita e assim por diante.
Então é o que Paulo tem essa experiência de chegar numa cidade carregadíssima de idolatria. Verso 17, Atos 17, 17. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aqui o Paulo não apenas fica restrito a pregar o evangelho nas sinagogas, mas também nas praças. E alguns dos filósofos, verso 18, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, ou seja, esse falador? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Eram tantos deuses, tantos, eram mais de 50, que ele estava falando de Jesus. E para os gregos, ou para os filósofos gregos, que aqui são chamados de epicureus e estoicos, falar de Jesus era estranho, claro. Eles conheciam Júpiter, Minerva, Afrodita, eles conheciam Netuno, Plutão, Saturno, mas quando se fala de Jesus, criou um impacto. E que eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Agora, o 19. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos outros. Queremos, pois, saber o que venha a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Verso 22, e estando Paulo no meio do Areópago, ou seja, do anfiteatro de Dionísio, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Verso 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Até o dia de hoje está uma plaquinha de mármore na base desse teatro, desse Areópago, essa inscrição ao Deus desconhecido. Você se emociona, você chega lá e vê, né, está escrito em latim e grego, ao Deus desconhecido. Então, esse Deus desconhecido que os gregos, entre aspas, levantaram uma certa honra, está se referindo ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos ao ponto 7. De Atenas a Corinto. Vai lá no mapinha? De Atenas a Corinto. Bem curtinho, bem curtinho. Então, ele sai de Atenas e vai para Corinto. Tem uma distância que não chega nem a 20 quilômetros. Atos 1, Atos 8:1. Vou pedir com que alguns de vocês, por favor, nos faça a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 1. Atos 8:1. Quem pode ler para nós? Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Olha que interessante. Aí está falando do que Paulo fez anteriormente, ou seja, perseguiu pesado a igreja. Mas algo parecido acontece que Paulo presencia, e está em 18:17. Vamos lá em Atos 18:17. Atos 18:17. Então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. Eu usei esses dois textos para vocês entenderem que o que Paulo fez no passado, ele teve noção de pessoas que sofreram pelo evangelho de Cristo, e dentre eles Sóstenes. E isso acontece ali na sinagoga de Corinto. Ou seja, a fúria dos judeus é tão grande que Sóstenes recebe, não é, a pior. Número 8, de Corinto a Éfeso. De Corinto a Éfeso. Observe que ele sai de Corinto, ok? Estão vendo aí o número 8? E ele entra no mar.
entra pelo meião do Mar Egeu e dá do outro lado na Ásia Menor, de novo. Então ele cai de novo na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Atos 18, 19 diz: E chegou a Éfeso e os deixou ali. Mas ele entrando na sinagoga, estão percebendo? De novo, Paulo sempre se concentrava nas sinagogas, sempre. Só em Atenas que ele aproveitou a oportunidade de falar do evangelho nas praças e na sinagoga. Mas sempre Paulo busca as sinagogas ou buscava as sinagogas para ali estabelecer a base da sua pregação. Número 9, ele então faz uma viagem mais esticada de Éfeso, ele está retornando agora, estão percebendo? Ele está retornando. Número 9, de Éfeso a Jerusalém. Então já é bem mais extenso. Então ele já cruza um bom pedaço do Mar Grande, do Mar Mediterrâneo. E esse texto está em Atos 18, 21, 22. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Que Antioquia? Pergunto a vocês. Que Antioquia é essa que se refere o texto de Atos 16, 22? Olhando para o mapinha. Lembram-se, nós estudamos da existência naqueles tempos de duas Antioquias. A minha pergunta é: que Antioquia é essa que o texto de Atos 16, 22 se refere? Antioquia da Síria e Da Síria, Da perfeito, perfeito. E não da Psídia, porque da Psídia está bem na Ásia Menor e Antioquia da Síria está no próprio país da Síria. Excelente. E aí no número 10 nós vemos, né, de Jerusalém até a Antioquia, e aí se encerra, se conclui a segunda viagem missionária de Paulo. Entramos na terceira viagem. A terceira viagem é bem interessante e bem curiosa. Ó. Vocês estão vendo que é um trajeto bem emaranhado e extenso, muito extenso. Paulo dá uma sequência de idas e voltas, volta de novo para a Europa, não é? Ele vai de novo à Europa. Vamos então procurar entender essa trajetória que é um pouco aqui enroscadinha. Primeiro, número 1, de Antioquia da Síria a Galácia. Com isso, Paulo dá início à sua terceira viagem missionária. Lá no mapinha você vai ver lá, Antioquia, e você vê que o trajeto número 1 ele é bem longo. Estão percebendo? Ele é bem longo. Então ele sai de Antioquia, Tarso, passa em Derbe, Listra, Icônio, até chegar em Antioquia. Só que essa é outra Antioquia. Que Antioquia é essa? Ele sai de Antioquia. Hã? Da Antioquia da Psídia. Da Psídia. Perfeito, irmã Isabel. Irmã Isabel está com o GPS dela ali ligadíssimo, então não tem como a irmã Isabel se confundir, não é? Teve um aluno que, pastor, o Paulo deu volta em torno de si próprio, por quê? Ele saiu de uma Antioquia e caiu de novo na Antioquia, ele ficou perdido. Não, o irmão que está perdido, o seu GPS que está mal. Ele não poderia ter saído de Antioquia e dado volta em torno de si próprio. Ele saiu da Antioquia da Síria e passou pela Antioquia da Psídia. Atos 18, 22 e 23. Isso aqui é interessantíssimo. E chegando a Cesareia, subiu Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Olha só que interessante, que interessante. Isso aqui é bem impactante, é bem forte. O verso 23, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ou seja, Paulo já havia
estabelecido bases de pregação da palavra de Deus nessas duas províncias. Se você olhar no mapa, são duas províncias muito grandes. E deixo bem claro, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele não está escrevendo a uma cidade. Ele está escrevendo a um grupo de igrejas instaladas na província da Galácia. Então, a Epístola aos Gálatas foi dirigida ou dedicada a um grande grupo de igrejas que estavam instaladas na província da Galácia. Deixamos isso bem claro, porque tem pregadores que confundem, né? Pensam que Galácia é uma cidade. Não, é uma província romana dentro da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Vamos lá, então? Da Galácia, através da Frígia, de novo, Paulo volta para Éfeso, ou passa em Éfeso. Em Éfeso acontece uma coisa interessante: os convertidos queimam livros. Que livros são estes? Atos 19 e 19. E ali entra o famoso templo de Diana. Então, dois eventos muito curiosos acontecem nesse ponto número 2. Aí você pode acompanhar o ponto número 2, né? Então, ele sai da Galácia através da Frígia, certo? E vê que é bem longo, né? Galácia, cruza, vai até a Frígia, passa por Mileto, aliás, próximo a Mileto, na verdade, né? Ele não encosta a Mileto, até chegar em Éfeso. Então, pela segunda vez, Paulo passa pela cidade de Éfeso. E vamos a Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, então Apolo estava na Caia, ou Grécia, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ou seja, pela parte de cima, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Mas vamos então aos dois eventos que acontecem. Atos 19 e 19. Quem pode ler, por favor? Atos 19 e 19. Que livros foram estes que foram queimados? Livros de artes mágicas. Isto. Pode ler, irmã Isabel, por favor, Atos 19 e 19 para nós, por gentileza? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. 50.000 denários, muito obrigado. Na minha tradução diz 50.000 peças de prata, seja 50.000 denários, 50.000 peças de prata, 175 mil dólares, só de livros. Tinha uma fortuna de livros. Então, está provando o quê? A conversão daquele povo foi uma conversão legítima, porque sabiam, ó, o dinheiro que estava investido ali dentro. Se você tem algo de grande valor, você não vai queimar, né? Se você tem um carro Land Rover, você não vai jogar um tanque de gasolina e tocar fogo no seu carro Land Rover. Mesma coisa, se você tem um BMW na sua garagem, você não vai incendiar o seu BMW, porque é um investimento de mais de 100 mil dólares. Mas aquele povo foi tão impactado pelo poder da palavra de Deus, a conversão foi tão genuína, que eles não queriam nem saber, vale o que vale isso aqui, vai para o fogo. Porque agora o nosso negócio é com Jesus de Nazaré. Que coisa linda. Mas não para por aí, não. O negócio ali fica meio agitado, né? Fica bem agitado do lado de Paulo, porque Paulo chega ali em Éfeso e começa a pregar com força, com poder, a palavra de Deus. Né? Acontecendo várias coisas, várias coisas. Quero chegar no versículo 20, Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Tudo isso naquela região em Éfeso, na sua segunda incursão a Éfeso. Lembre-se que na segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, sem dúvida. Mas a terceira viagem foi o que marcou mais a sua presença na cidade de Éfeso. Foi tão poderoso, tão poderoso, tão poderosa essa viagem,
que teve vários eventos e várias agitações. E uma delas está lá no versículo de número 35. Versículo número 35. Quero pegar o contexto. Está no versículo 30. A partir do versículo 30, eu quero pegar o contexto para vocês entenderem o porquê do acontecido no versículo 35. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se haviam juntado. 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por um espaço de quase o quê? 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. A pregação de Paulo foi tão poderosa naquela região, gente, tão poderosa. Você pode ler isso com mais atenção depois, no capítulo 19 de Atos, porque muitos se converteram. Os comerciantes vendiam as imagens de Diana. Só para você ter uma ideia, as imagens de Diana era uma mulher que portava como fossem cachos de uvas, mas não eram cachos de uvas no seu peito, eram nos seus seios. Eram todos assim, enfileirados, eram mais de 60. Parecia uma coisa meio estranha, né? Então, era uma deusa chamada deusa da procriação, a deusa da fertilidade. E os comerciantes ficaram irados, porque Paulo estava roubando ou enfraquecendo o comércio de estátuas, em honra a Diana dos Efésios. Aí, quando souberam que ali estava um judeu, ligaram, não, tem a ver com Paulo. Paulo que tirou o ganha-pão dos comerciantes. E aí gritaram revoltados, grande a Diana dos Efésios, por 2 horas. Era uma forma, né, de fazer uma afronta. Então, foi muito agitado essa situação. Ponto número 3, de Éfeso através da Macedônia a Troade. De novo, Paulo vai para a Europa. De novo, Atos 20, verso do 3 ao 6, mas eu só quero ler o versículo 3. Atos 20, versículo 3. E passando-lhe 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, Paulo já estava tendo agora algumas agitações. Vai lá no ponto 3, na trajetória número 3, que ele sai de Éfeso e bate na Macedônia. Você vai ver aqui a linha número 3, ele passa por algumas ilhas, né? Sobretudo a ilha de Mitilene, no mar Egeu, e vai até a Macedônia. Ou seja, ele chega a tocar lá em cima, de novo, a cidade de Filipos e a cidade de Tessalônica. Muito bem. Número 4, de Corinto através da Macedônia a Troade. E em Troade acontece um fato interessante. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 9. Se você olha no mapinha a trajetória número 4, não é? O trajeto número 4, ele passa, não é, em Troade, certo? E em Troade acontece um fato muito curioso. Atos capítulo 20, versículo 9. Quem pode ler para mim, por favor? Atos 20, versículo 9. Atos 20, verso 9. Vamos lá? Quem pode ler para mim, por favor? Senão eu vou escolher. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Muito obrigado, irmã Angélica. Morreu. E foi Sabe aquele levantado culto que... morto. Ué, como é que ele foi levantado?
Gente, irmã Angélica, chega umas conclusões que só Einstein para entender as conclusões da nossa irmã Angélica, né? É umas abordagens gramaticais que, olha, eu tenho que conversar com o seu esposo. Irmão Leandro, sua esposa é especialista em fazer colocações gramaticais científicas. Isso é coisa só de Einstein. Foi levantado morto. Mas faz sentido, se a gente parar para pensar. O morto estava jogado no chão, então foi levantado, mas não vivo. Estava totalmente morto. Acredita-se que ele se despencara de uma altura de talvez entre 10 a 15 metros. Então foi fatal. E esse discurso, ainda que a Bíblia não dá detalhes, provavelmente tenha durado de 6 a 8 horas. Então foi um culto longo, gente. Você já teve num culto que durou mais de 3 horas? Um Eu já tive congresso dois. mesmo. Eu já tive num culto que durou 5 horas, mas não tinha um som, não, gente. Tinha barulho, tinha qualquer coisa, com todo respeito, mas não tinha um som, não, né? E aí eu não aguentei, falei, não, vou embora, tenho que ir embora. E depois que eu fui embora, me informaram que o culto ainda se estendeu por mais 2 horas e meia, foi um total de quase 6 horas. Eu falei, meu Deus, Pastor, não é teve nenhum erro. antiético a gente sair do culto assim antes de terminar? Porque tem culto que Vamos parece que não tem partir, fim. vamos partir agora de um princípio bastante lógico, bastante. Vamos trabalhar com lógica, ética e com Bíblia. Vamos pegar as três coisas juntas. Se o poder de Deus está operando, qual a razão de eu me afastar da casa de Deus? Eu já participei de cultos que duraram 4 horas, com mais de 180 pessoas batizadas no Espírito Santo. É coisa linda. É coisa linda, pessoas curadas, endemoniados sendo libertos. Você tem vontade de sair da casa de Deus quando está tendo esse tipo de operação? Não. Não, porque é o poder de Deus que está ali se movendo e você não percebe a passagem do tempo, o mover do tempo. É coisa muito linda. Agora, imagine uma pessoa que toma o microfone e com todo respeito, por favor, fica enchendo linguiça. E assim, e assado, e assim, e dá a volta aqui, dá a volta lá, fala dele próprio, fica falando todo o tempo dele, não fala da profundidade do texto sagrado. E vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. Daqui a pouco você vê uns 20, 60, 70 abrindo a boca, bocejando. Irmãos, misericórdia. Eu já participei de cultos assim que eu, com profundo respeito, falava no ouvido do pastor: Pastor, desculpe, não estou acostumado a esse tipo de culto, me perdoe. Falo com muito respeito, eu sei que não se deve se retirar de um culto assim, mas não tem jeito. Olha, mas eu não sabia que o pregador era assim, eu fui recomendado, me recomendaram. Ok, então, irmão, me perdoe, estou indo embora. Minha família já estava incômoda, tivemos que nos retirar. Já estava em 4 horas e 45 minutos e não estava. Estava cansativo, realmente pesado. Já tinha quase 30% da igreja se retirado. Aí vou à resposta da pergunta da nossa irmã Angélica. Seria antiético? Vamos partir de um princípio. Antiético foi o que o pregador fez. Começa por aí. Ele foi o mais antiético de todos. E o povo simplesmente respondeu à atitude dele antiética. Deus não pode fazer muita coisa numa mensagem de meia hora? Claro que pode, claro que pode. Entende? Mas se ele não tinha direção de Deus para levar a mensagem dentro de uma unção, que ele fosse inteligente, trabalhasse com meia hora, no máximo 45 minutos e a mensagem já estava dada. Agora foi enchendo linguiça, enchendo linguiça, enchendo linguiça, enchendo linguiça. Irmãos, é absurdo um culto chegar a mais de 4 horas sem ter uma demonstração clara, nítida do poder de Deus. Então, o antiético Não, e nessa quando, história. pastor, o pregador prega 1 hora e depois na hora do apelo ele faz 1 hora de apelo? Não, Não, tristeza. ele está faltando com respeito com Deus, primeiramente com Deus, segundo com a igreja e terceiro com o ministério local. Então, isso é uma questão de falta de respeito, é uma deseducação. É uma falta de educação básica, que infelizmente a senhora vai encontrar ainda em muitas de nossas igrejas. Educar esse povo é possível? Quase que não. Não tem um ditado que pau torto morre torto. É complicado. Você não tem como chegar para um pregador mal educado e dizer: meu irmão, está tudo errado. Ele não vai aceitar. Primeiro ele vai se revoltar.
vai dizer: quem é você? Eu fiz isso uma vez com carinho, com educação, no ouvido do pregador. Irmão, respeite a igreja. E eu não era o pastor da igreja, era apenas o vice-presidente do ministério. Respeite, falei bem suave no ouvido dele: respeite a igreja, porque o que o irmão está fazendo é maldade. E ele gritou no microfone: quem é o irmão para me chamar a atenção? Eu não sou ninguém. Embora 17 anos mais velho do que o irmão, eu sou. Então, respeita um pouquinho a minha idade, tá? Pelo menos a minha idade. E respeita a igreja de Cristo, mas ele perdeu as estribeiras. Enfim, a gente vai sempre, infelizmente, encontrar essas pessoas que são mal educadas, que não têm uma gota de ética. E é difícil, entende? Eu repito, é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Muito bem. Então, Eutico morre, mas Paulo vai lá e resolve o assunto, não é? Alguém disse: não, acabou o culto, acabou a festa, acabou a alegria, acabou nada. Aonde está a presença de Deus, tem alegria. E para surpresa de todos, Eutico foi ressuscitado. Que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Eutico caiu da janela, mas não perdeu a graça ou a alegria do culto. Deus entrou ali com uma intervenção. Número 5. De Troade por mar a Mileto. Vamos ao número 5. Então, lá de Troade por mar, ele faz o sentido ao contrário, ele inverte a ordem e dá a volta para trás, e vai para Mileto, lá na Ásia Menor. O que acontece lá? Em Mileto, Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. Eu sugiro que você dê uma lidinha, né? Não vamos ler agora porque o texto é um pouco longo, mas foi uma despedida emocionante, em Atos 20, do 18 ao 38. Ajoelhados na orla da praia de Éfeso, foi algo lindo, 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 digno de uma despedida de um missionário que trabalhou pesado, arduamente ali naquela região de Éfeso. Número 6. De Mileto através de Rhodes e Pátara a Tiro. Atos 21, de 1 a 3. Vamos lá, a trajetória de número 6. De número 6, localizaram a cidadezinha de Pátara, ela está na pontinha ali da Ásia Menor. Então ele pega um bom trajeto no meio do mar, bom trajeto, ele passa primeiro ele sai de Mileto, passa na ilha de Kos. Só para você ter uma ideia, presta atenção. Localiza aí a ilha de Kos. Está na saída de Mileto. Conseguiu localizar? Kos. Abaixo da ilha de Kos, coloca assim um pontinho numa distância de mais ou menos menos de 1 centímetro, meio centímetro. Tenta imaginar uma distância de 1 centímetro indo ao sul. Mas você agora vai imaginar uma distância de meio centímetro e coloca ali um pontinho. Ao sul da ilha de Kos. Esse pontinho que você vai colocar, sabe o que é? É a localização da ilha de Patmos, aonde João recebeu a revelação do Apocalipse. Né? Então, o mapa não mostra, mas é uma ilhazinha bem pequenininha, que está ao sul de Kos. E eu vou estar, se Deus quiser, dia 14 de outubro, pela terceira vez na minha vida, nesta ilha, né? Que eu vou com um grupo de irmãos, né, da Califórnia que estarão fazendo um percurso nas ilhas gregas e nós vamos ter o privilégio de estarmos na ilha de Patmos. Vamos passar por Kos e depois fazemos uma viagem de barco de aproximadamente 45 minutos e vamos chegar à ilha de Patmos. Só para você ter uma ideia, né? Embora não faz parte do nosso estudo das viagens de Paulo, mas ao sul, bem pertinho, cerca de 45 quilômetros, está a ilha de Patmos. São muitas ilhas nesta região do Mar Egeu. São mais de 60 ilhas, pequeninas, grandes, médias. É uma região muitíssimo bonita, né? Querendo Deus, gostaria de um dia, né, se Jesus até lá não voltar, vocês tendo o seu papel, sua documentação, levar vocês
para conhecerem esse trajeto que Paulo fez. É bonito demais, né? Eu fiz esse trajeto pela primeira vez em 1984, tá? Fiz de novo em 2001 e agora, depois de tantos anos sem o meu documento, vou estar, pela bondade de Deus, no mês de outubro, fazendo essa viagem, né, para ajudar os irmãos a conhecerem essas localidades ligadas às viagens missionárias de Paulo. Muito bem. Então, número 6, de Mileto através de Ródios e Pátara, e em Atos 21, 3 a 6, né, nessa trajetória, Paulo deixa amigos em Tiro, né? Deixo bem claro que a cidade de Tiro está já no Líbano, tá? Já está no Líbano, já está próximo a Jerusalém. Atos 21, do 3 ao 6. Atos capítulo 21, do 3 ao 6. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Então, não era o momento de ir para Jerusalém. Então, eles se seguraram ali por um pouco. E, havendo passado ali naqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. De novo, né? Paulo tem uma experiência muito bonita, né? Com um grupo de discípulos do Senhor Jesus. E versículo 6, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Eu fecho o versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Então, nós fechamos aqui a terceira viagem missionária. E eu vou fazer um pouquinho diferente agora para a gente avançar um pouquinho mais. Eu não vou entrar nos detalhes da quarta viagem missionária, que é a viagem do apóstolo Paulo, porque ela é uma viagem de uma trajetória mais simples. Estão observando? A primeira viagem foi um sobe, desce, volta para cá, vim para cá. A segunda, a mesma coisa, sobe, desce, vira aqui, vira colar. A terceira, a mesma coisa. A quarta viagem ela é muito mais simples e você pode acompanhar com toda a facilidade, porque ela é um retão. E olha, tem um detalhe. Vamos ver se você consegue descobrir o detalhe. A primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, pelos trajetos de ida e volta, todas elas tinham uma certa semelhança. Esta última viagem, a quarta viagem de Paulo, a viagem de Paulo para Roma, ela é a mais diferente de todas. Fazendo a comparação dos mapas anteriores com este, por que essa viagem é a mais diferente de todas? Lendo os textos, você vai descobrir, se é que você já leu os textos. Ela é a mais diferente de todas. Primeiro, ela é mais simples, né? Ela é mais direta. Se vocês estão observando aqui no tracejo, né? no traçado. Mas aqui tem uma enorme diferença em comparação às demais outras. Vamos ver se vocês estão observando. Ou se eu estou me expressando bem. Acredito que sim. É Tem uma que diferença. eu penso, né, que Paulo vai, mas ele não volta, no caso, né? Parabéns, irmã Isabel. Só por causa desta sua acurada, apuradíssima observação, vou dar para a senhora 50 pontos para se alegrar. Cinquentinha. Eu já ganhei 50. 50 da outra vez, então estou isento da Tá prova, quase né? fechando o score, não? Não, a irmã Isabel está fazendo as contas, ela está correta. Né? Então, como diz um aluno de uma outra turma, né? Então, pastor, eu já estou isento. Calma, né? Os pontinhos não é para isentar, é para fortalecer a nota final. Tomara. Olha só, gente, a observação da irmã Isabel perfeita. Paulo, todas as demais viagens ia e voltava. Perceberam? Ele ia e voltava. Essa não, ele não volta. Porque é a viagem que leva ele até o calabouço que termina com a sua própria vida.
Quando ele é decapitado pelo imperador Nero. Então é a sua última viagem, né? Ele sai lá de Jerusalém e vai saindo pela Fenícia, entra no Mar Grande, passa bordeando Chipre, passa na Lícia, na Frígia, cai em Creta e sofre o famoso naufrágio no meião do Mar Grande, do Mar Mediterrâneo, não é verdade? E esse naufrágio, ninguém perece, ninguém morre. 276 tripulantes. Esse naufrágio é causado por um vento violento chamado Euroaquilão. E aí tem bênção, né? Porque quando ele chega na ilha de Malta, aí ele encontra ali o pai de um tribuno, né? De um funcionário do Império Romano chamado Públio. Se vocês vão ver em Atos capítulo 27, 28, o pai de Públio estava sofrendo de uma enfermidade chamada dissenteria, né, que é uma enfermidade intestinal grave. Deus o usa para curá-lo. Também tem um outro fato, né, que Paulo, lembram-se, Paulo vai se aquecer numa fogueira, estava frio, chovendo, numa fogueira, né, porque estava frio, chovendo, e de repente o que acontece? Se lembram? Acontece um negócio bem, bem estranho. A cobra morde ele? Uma serpente vem e o povão esperando, né? Vai inchar para morrer. Era normal, super normal, porque se acredita que aquela serpente, embora a Bíblia não dê detalhes, mas pela região ali, era muito normal, muito comum a presença de uma serpente por nome de áspide. Para você ter uma ideia, uma áspide seria uma cascavel em tamanho menor. As cascavéis chegam a 2 metros, 2,50 metros de comprimento. Alguém aqui já viu alguma cascavel no Brasil, em algum outro lugar? Já viram? Irmão Kleber já viu. Cascavel é um bichão comprido. Correto, irmão Kleber? Pensa num bichão comprido, comprido, comprido. Passa de 2 metros, as maiores chegam a 2,50 metros. O tamanho médio delas é 2 metros, 2,10 metros. Mas as maiores, bem no nordeste do Brasil, no interior da África, elas chegam até 2,50 metros. Já as áspides são cascavéis pequenas, vamos dizer assim, chegam a 1,50 m, 1,30 m as menores. E uma áspide, com certeza, por aquela região, eu conheço aquela região, ali tem muita áspide. Picou a Paulo, né, uma serpente venenosa, e ele poderia inchar e morrer em 10 minutos. Mas não aconteceu absolutamente nada, e aí entenderam que foi uma ação sobrenatural. Só para a gente entender a importância desta viagem. Saltamos então para o questionário na página 29. Esse questionário já está fechado, correto? Já está fechado. Temos que fechar o questionário, creio que ainda o questionário número 2. Vamos fechar então esse questionário número 2? Acredito que ele não está fechado ainda. Página de número 40. Página de número 40. Que ainda confere, não fechamos ainda o questionário da página 40. Não, nós parou, tem do 11 ao 20 agora. Isso. O 11 já falamos, né? Em que monte Elias se escondeu da rainha Jezabel? Monte Carmelo. Monte Carmelo? Não. Horebe, 11. Em que monte Elias se escondeu da rainha Jezabel? Eu tô lendo 10, verdade, Monte Horebe. Horebe ou Sinai. Ô, minha irmã, não É. muda a geografia não, que dá um probleminha depois daqueles. Não muda a verdade. geografia. Número 12. Em que monte Moisés fez as últimas tábuas da lei? Últimas, não as Ebal. primeiras. Monte Ebal. Ebal. Você acredita que um pastor conseguiu trocar, né? As primeiras tábuas da lei foram dadas do Ebal e as últimas no Sinai. Como é que ele conseguiu fazer a ordem ao contrário? Mas tem pessoas que conseguem fazer o sentido inverso da viagem. Vamos no número 13. Qual o monte sagrado dos samaritanos? Monte sagrado dos samaritanos? Gerizim. Gerizim.
14. Em que monte ocorreu a morte do rei Saul? Em que monte? Monte Gilboa. Gilboa, também pronunciado como Gilboa. Gilboa ou Gilboa. Número 15. Quais os nomes dos dois montes ou cordilheiras que é atribuído à transfiguração de Jesus? Número 15. Monte Hermon, ao lado da planície de Esdrelon, no Monte Tabor. Isso. Ou pode resumir, colocar menorzinho, né? Monte Hermon ou Monte Tabor. 16. Quais os outros nomes da montanha onde Moisés recebeu as tábuas da lei? Cuidado para não escorregar aqui. Monte Sinai, né? Monte Sinai. Horebe. 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 Monte Sinai ou Horebe. 17. O que tem dentro do Domo da Rocha, que é um templo muçulmano com uma cúpula dourada. O que tem dentro do monte, do Domo da Rocha? Monte Moriá. Monte O Moriá. Monte Moriá, lugar onde Abraão iria sacrificar Isaque. Não sacrificou, ele iria receber uma ordem, mas ali no meio do caminho, Deus interveio. 18. Onde Jesus ascendeu aos céus? Monte Oliveira. Monte das Oliveiras. 19. O Monte das Bem-aventuranças fica perto de quais cidades? Genezaré e Cafarnaum. Genezaré e Cafarnaum. Irmã Angélica está cortando tudo com facão novo hoje. Já estou percebendo. Ela deve ter ido ao Home Depot hoje bem cedo e comprou um facão daqueles bem fortes, que ela está cortando tudo. Está sendo de bênção. Muito bem. E, finalmente, número 20. O Monte das Bem-aventuranças fica perto de qual lago ou mar? Mar da Galileia. Também conhecido como Genezaré. É Genezaré. também conhecido como Lago de Tiberíades. Seberite, sei lá. Tiberíades, também conhecido como, uma coisa Que puxando a isso? outra. Mar de Quinerete. Isso, mas a irmã Isabel, se cair na prova essa pergunta, ela já acertou bonito. Mar da Galileia, Lago ou Mar de Tiberíades, Tiberíades. Lago ou Mar de Genezaré, Lago ou Mar de Quinerete. Fantástico. Parabéns, irmã Isabel. Irmã Isabel, essa ela não perde. Se eu colocar essa pergunta, vai ser homenagem à irmã Isabel, porque ela pegou, fez o gol 1, 2, 3, sabe aquele batimento de pênalti? Bateu o primeiro, bateu o segundo, bateu o terceiro, bateu o quarto, não errou nenhum. Então, um mar tem 5 nomes para um mar só. 4. Mar da Galileia, Uhum. Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, Mar de Quinerete. São 4. É o único acidente geográfico da Palestina que geralmente ele é conhecido por 4 nomes diferentes. E eles aparecem nos 4 evangelhos, que é o mais interessante e o mais curioso, né? Mateus fala de um nome, Marcos fala de outro nome, Lucas fala de outro nome e João fala de outro nome, mas estão se referindo ao exato mesmo lugar, só que em nomes diferentes. Alguém me perguntou, por que esses nomes estão diferentes? É por causa da cultura e da história. No momento que passa um tempo, aquela região passou por um movimento cultural que veio mudar os nomes. E aí, ao final de vários anos, aquele acidente geográfico passou a ter 4 nomes. 4 nomes completamente diferentes. Vamos então passar, nós temos ainda 20 minutos para concluir nossa aula, vamos passar para a página de número 30. Acidentes geográficos das terras bíblicas. Acidentes geográficos das terras bíblicas. Deus fez as planícies e os abismos para que o homem compreendesse as montanhas. Fez o fogo para que o homem valorizasse os rios, os mares e a chuva. E fez você para que com ele descobrisse tudo isto e juntos encontrassem a felicidade. Bom, nós vamos entrar agora numa parte bem interessante.
que são os acidentes geográficos das terras bíblicas. Eu vou ter que usar aqui o nosso PowerPoint. Isso, só para você. Perfeito. Todos estão vendo o nosso PowerPoint? Todos estão vendo? Todos estão vendo? Sim. Perfeito. Vamos lá. Vamos então para as planícies. Deixa eu chegar aqui. Vocês já receberam isso aqui? Ok. Neste mapa, nós vemos as planícies, vales e os planaltos. O número 1 fala das planícies costeiras. O 2, o Vale do Jordão, né? O Jordão está aqui, ó. Ele nasce lá em cima, no desaguamento do Mar da Galileia, desce até o Mar Morto e vamos embora. Ok, vamos entender as planícies da seguinte maneira. Elas, deixa eu ver se eu tenho aqui um mapa que mostra mais detalhadamente. Deixa eu ver aqui. Mas eu estou percebendo que eu não tenho com todos os detalhes as planícies. Queria mostrar para vocês a exposição das planícies. Só um momentinho, porque essa parte aqui ela é muito rica. Eu gostaria que vocês tivessem a visualização das planícies. Eu acho que não temos. Deixa eu ver aqui. Não, eu acredito que não. Não, nós não temos a visualização das planícies. Mas tudo bem, eu vou ficar com a questão dos vales, que vai nos ajudar a entender, ou pelo menos a identificar. Deixa eu voltar aqui. Isto. Mas vamos lá. Planícies são partes de terra planas. Não tem colinas, não tem montanhas, não tem partes altas. Então, nós temos aqui ó, várias planícies. Planície do Acre, Oaco, planície de Saron, planície da Filistia ou Marítima, planície de Cefelá, planície de Jezreel, ou Esdraelon, aqui que se encontra o Vale do Armagedon. Virando a página, nós temos os vales, e aí nós temos uma melhor visão dos vales. O Vale do Jordão, ele é o maior... Perdão, tive que espirrar, desculpe. Este é o maior vale da Palestina. Está aqui, ó, número 1. Esse é o Vale do Jordão. Por que tem esse nome? Porque ele está exatamente em cima da trajetória do Rio Jordão. Aí nós temos o Vale de Jezreel, número 2. Está aqui no cantinho esquerdo superior. Está aqui, ó, número 2. Esse é o Vale de Jezreel. Aí temos o número 3, o Vale de Acor, onde Acã e sua família foram apedrejados. Está aqui, ó, na parte noroeste do Mar Morto. Esse aqui é o Mar Morto, estão vendo? Esse aqui é o Mar Morto. E aqui está o Vale de Acor. Aí temos o Vale de Aijalon, número 4, bem pertinho do Vale de Acor. Se lembra o que aconteceu no Vale de Aijalon? Teve um evento bíblico bem interessante. Vamos ver se alguém se lembra. Ocorreu um evento bíblico muito interessante no Vale de Aijalon. Foi no tempo de Josué, né, pastor? Perfeito, mas exatamente o É, que aconteceu de destacante, de destaque ali. pô, muitos É falam que quando o pode sol parou, a lua se deteu, mas foi a terra que parou, não foi? Isto, olha só, o Clebão tá ligado. Clebão tá assistindo o Discovery Channel direto, gente. Se você quer saber de notas científicas, fala com o Kleber aí, porque ele tá ligado com o Discovery Channel e o Science Channel. Exatamente onde o Sol e a Lua pararam por ordem de Josué. O Vale de Escol. O Vale de Escol está aqui lá embaixo, tá? No Vale de Escol foi o vale onde os espias levaram a Moisés um cacho de uva tão pesado que foram necessários 2 homens para carregá-lo. Depois nós temos o Vale de Hebron, que está aqui o número 6, bem ao ladinho do Vale Escol.
No vale de Hebron ou Mamre foi aonde Abraão se estabeleceu. E segundo o livro de Gênesis, foi aonde Abraão sepultou a sua esposa Sara. Nós temos o vale de Sidim, tá aqui o número 7, tá vendo? Lá embaixinho, bem abaixo do Mar Morto. Este vale, ele é um local aonde provavelmente se situava as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Se um dia os irmãos me acompanharem em uma dessas viagens que pretendemos fazer no próximo ano, se Deus quiser, ele é um lugar que cheira fortíssimo a enxofre e tem uma quantidade enorme de sal depositada, né? Tem inclusive várias colunas de sal. Até você pode ir lá no Google e colocar, né, a estátua da mulher de Ló. Tem uma coluna que a tradição popular acredita que seja, claro, a gente não pode afirmar isso e até é quase impossível, que esta coluna petrificada com o formato de um ser humano pudesse ser a própria mulher de Ló, congelada ali, mas não podemos fazer esse tipo de afirmação. Só que essa coluna tem um aspecto de uma pessoa encurvada, olhando com a cabeça virando para trás. É muito interessante. Você pode colocar lá no Google. Pelo menos até semana passada eu vi essa imagem e é realmente super, super curiosa, no Vale de Sidim. O Vale de Siquém, né? O Vale de Siquém foi aonde foi estabelecido o famoso Poço de Jacó. Está lá no número 8, lá em cima, ó. Tá aqui o número 1, tá ao ladinho do número 1, o Vale de Siquém, e ali foi estabelecido o Poço de Jacó. O Vale de Baçã, né? Onde estava o rio Iamurque, lá em cima no número 9, né? O Vale de Baçã, lá em cima. E o Vale de Moabe, ele é o mais interessante dos vales. Está aqui, ó, lá embaixo, bem abaixo, no lado direito, aonde estavam os 3 wadis. Está aqui na apostila, né? É o mais largo dos 3 wadis que desembocam na planície de Moabe, a nordeste do Mar Morto. O que quer dizer Wadis? W-A-D-I-S. Já vou adiantar a vocês. Wadis é uma palavra árabe que quer dizer rios temporários. Em outras palavras, na época das cheias, no mês de outubro, novembro, né, que é o outono, vários rios da Palestina sofrem uma inundação por causa de grande quantidade de chuvas. O que acontece? As chuvas são tão intensas que essas chuvas elas geram transbordamentos e criam caminhos que lembram a caminhos de rios. Então são criados, vamos dizer assim, rios no meio do grande desertão nessa parte sul da Palestina, que é o Vale de Moabe. Então você chega lá e vê um rio, vê 2 rios, vê quase uma dúzia de rios, todos criados pelo excesso das chuvas, que são enormes, né? Geralmente acontece isso entre outubro e novembro. Mas algo que chama muito atenção, passou essa época, esses rios desaparecem, se secam. E você fica assustado, mas você vê o caminho, a trilha, direitinho, que eles passaram por ali meses atrás, indicando que eles corriam aquele trajeto. Por isso quer dizer wadis, que são rios temporários. Eles aparecem por causa do transbordamento de outros rios principais, não é? E quando termina as cheias desses rios, simplesmente se seca o caminho. E esses rios criados, vamos dizer assim, pela força da natureza, desaparecem completamente. Vamos na página 34, sobre os planaltos. Os planaltos está aqui, né? Temos aqui os nomes dos planaltos. Aqui é muito detalhe, né? O planalto de Naftali, de Efraim, de Judá, de Baçã, de Gileade, de Moabe. Aqui nós temos de forma bem resumida, né? Que é o chamado Planalto Central.
e Planalto Oriental. Então, Planalto já são partes mais elevadas, com pequenas colinas, pequenas montanhas. Então, todo o Planalto Central está aqui. Aí você vê a listinha, né, dos nomes que são ligados ao Planalto Central e uma listinha ligada. Aqui eu coloquei números 3, mas na verdade é 3 e 4. Então, o número 4 está aqui, que é o Planalto Oriental. Nós temos agora uma tabelinha, que isso aqui é bem extenso, né? Você não se preocupa com isso, não vai dar desespero, né? Bem extenso sobre os montes e as montanhas. É uma lista bem extensa, mas fique tranquilo que eu não vou exigir que você memorize toda esta listinha, porque é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Perfeito. Vamos à página 39. Página de número 39. Aí você vê os montes da Bíblia, os montes da Bíblia. A gente vai fechar a nossa aula em cima deles, ó. Fique ligadinho lá comigo, lá na página de número 39. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui no PowerPoint. Se não tiver, vamos trabalhar diretamente na apostila. Eu acredito que não. Não, eu não coloquei aqui. Eles estão de uma maneira isolada. Então vamos sair daqui isso. Vamos então nos localizar na página de número 39. Vamos não seguir uma ordem. Vocês estão vendo, né? Que estão praticamente numerados todos esses montes, e essa numeração ele está ligado com o que está escrito entre as páginas 34 e 38. Se você prestar atenção, essa numeração desse mapa da página 38, estão percebendo? Essa numeração ela está ligada à numeração que está entre as páginas 34 até a página 38. São praticamente 21 montes ou pequenas montanhas. Mas aqui neste mapa da página... estão todos aqui, todos aqui. O número 1, você vai ver o Monte Abarim. O número 3, o Monte Bassol. O número 2, a direção apontando ali para a direita do Monte Arará. Então, eu peço que vocês tenham a visualização desses montes. São muitos, né? Mas nós selecionamos aqui os 21 principais, né? O Monte Carmelo, lá na entradinha do Mar Mediterrâneo, número 4. O Monte Tabor, onde se deu a transfiguração do Senhor Jesus. O Monte Gilboa, número 7, onde Saul morreu, né? Se suicidou. O Monte das Oliveiras, número 14, onde Jesus subiu aos céus. O Monte Moriá, onde Abraão tentou sacrificar Isaque. O Monte Nebo 13 e o Monte Pisga 15, onde supostamente Deus permitiu Moisés de lá contemplar toda a terra prometida, olhando através do Jordão e do outro lado a terra de Canaã. Diante disso, não, nós fechamos então a nossa matéria de geografia bíblica, perfeito? Vocês estudem o questionário. O que eu vou fazer? Eu vou postar amanhã, preste bem atenção, 5 mapas. Vocês não precisam estudar todos os mapas. Eu vou postar 5 mapas. Fiquem bem ligados. Amanhã, na parte do meio-dia, 2 da tarde, eu vou postar no grupo. Estudem os 2 questionários. Estudem os 2 questionários, tá? Da página 29 e da página 40. E eu vou postar a relação de 5 mapinhas. Só 5. Vou fazer melhor, 4. 4 mapas. Dos 4 mapas, vai aparecer um mapa. E vai estar 50% preenchido. E os outros 50% vai estar com lacunas em branco para vocês preencherem. Pode ser qualquer um dos 4 que eu vou apresentar. Vou repetir, vou apresentar 4, eu vou postar amanhã no grupo. Estudem esses 4 mapas da página tal, da página tal, da página tal, da página tal. Aí na prova vai aparecer um mapa escolhido. Dos 4 aparecer um. Só que o mapa ele vai estar só 50% preenchido, 50%. E os outros 50% você vai identificar por lacunas. E aí dentro dessas lacunas você vai tentar descobrir o que eu vou colocar dentro dessas lacunas. Pode ser nome de monte, nome de um rio, nome de uma cidade, nome de um vale, nome de uma colina, nome de uma planície, tá? Mas preste bem atenção. Serão 4 mapas que eu vou colocar. Daí eu vou tirar somente um. E do questionário,
eu vou colocar uma pergunta. Só uma pergunta. Que isso, pastor? Tanto trabalho? Só uma pergunta. Uma pergunta e um mapa. Se você se der mal nessa prova, gente, acho que nem chapéu eu tenho aqui agora. Vou ter que raspar minha cabeça. A pastor já está raspada, vou ter que raspar o pouquinho que tem aqui atrás. Tem que fazer um voto, pedindo a bondade de Deus sobre a minha vida. Tá bom, gente? Eu vou facilitar o máximo essa prova de geografia bíblica. Vai ser como diz lá no passado, né? Eu tinha um professor de português que dizia: essa prova vai ser igual a mamão com açúcar. Você entende o que é mamão com açúcar? O mamão já é doce. Quando você coloca açúcar, fica um melado. No Rio de Janeiro se usa muito isso, essa expressão, né? Mamão com açúcar. Então, essa prova vai ser, de fato, mamão com açúcar. Quando você já vê o mapa e já enxergar a pergunta, ei, Deus, mamão com açúcar. Melhor impossível. Na próxima aula, então, vamos fazer o seguinte: a nossa prova vai acontecer 8h30. Não teremos, então, a finalização da matéria, como costumamos fazer sempre na última aula, entendeu? Então, a gente já vai entrar direto na prova. Então, vou aguardar chegarem vocês três. Eu não posso começar enquanto os três não estiverem reunidos, tá bom, gente? Tá combinado? 8h30. Não teremos a finalização da matéria, mas finalizamos aqui agora a matéria, tá? Amanhã, então, eu faço a postagem dos 4 mapas, e aí vocês terão que estudar os 4 mapas, mais o questionário. E o questionário eu só vou tirar uma única pergunta, porque eu vou concentrar a prova mais em cima dos aspectos do mapa, né? Porque, repito, ele vai aparecer 50% preenchido, como está nas páginas da apostila, mas 50% vai estar para ser preenchido dentro de lacunas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Faça agora ou cale-se até a próxima aula. Nada. Tá tudo certo por enquanto? Maravilha, maravilha, maravilha. Fiquem orando, provavelmente, né, quase que 80%, vou fechar entre amanhã e sexta-feira, teremos uma aluna nova na quarta-feira, uma Cleonice Fagundes. Se ela fechar conosco, provavelmente ela vai trazer mais alunos, né? E aí nós vamos assim, aumentar o número de alunos na turma das quartas-feiras. Então, a irmã Angélica, graças a Deus, já não vai ficar sozinha. Já vai ter uma companheira, né? Mas essa companheira, pelo que eu já conversei 2 vezes com ela ao telefone, ela tem uma tendência de atrair novos alunos. Então, vamos estar em oração, né, para que Deus use a irmã Cleonice. Quem sabe nós vamos ter até mais de 2 ou 3 alunos, não nesta nova matéria, mas na outra subsequente. E aí, de a pouquinho, aos pouquinhos, a turma da quarta vai crescendo. Hoje, as nossas 2 maiores turmas é o do bacharel em teologia, né, que estamos com 19 alunos, e a turma da terça-feira estamos com 16 alunos, e pasmem, a turma da quinta, amanhã vamos fechar com 16 alunos, né? Estão entrando 7 novos alunos. Glória a Deus. Olha, eu fiquei muito impressionado. 7 novos alunos vão entrar amanhã na virada da matéria, da nova matéria da turma da quinta-feira. Vamos estar orando para que Deus traga esse crescimento também para a turma da quarta. Eu não esperava essa quantidade de alunos na quinta. Para mim foi assim, vieram assim por atacado. Tudo aconteceu nos últimos 6 dias. Eu fiquei bem impressionado. Falei, uau! É a bondade de Deus, né? A gente corre para lá, corre para cá, faz anúncio, anuncia, mas eu cheguei à conclusão que a melhor propaganda da nossa escola não sou eu, não. É o boca a boca do aluno. Interessante, né? O aluno na sua boca a boca. Mas é também a bondade de Deus, né? Que vai direcionando. Eu acredito que alguns de vocês também têm feito boca a boca, mas às vezes não funciona. Às vezes não funciona, né? Porque é compromisso, né? Vocês sabem, é compromisso em todos os sentidos, e estudar. Vocês já têm essa experiência, está conosco aqui há alguns meses. Não é uma coisa muito fácil. É bem. A irmã Angélica tem a sua casa com a sua família, com seus filhos, filhas, seu esposo. Irmã Isabel também tem a sua casa, tem seu trabalho, Kleber. Cada um de vocês tem muitos compromissos, né? E para compaginar, combinar tudo direitinho, para não haver conflito, para estar aqui, exige realmente muito esforço,
muita dedicação e muito sacrifício. Então, eu quero parabenizar todo o esforço, toda a dedicação, todo o sacrifício que vocês têm colocado. Jesus saberá como recompensar a cada um de vocês. Amém? Vamos então agradecer a Deus. Se não há nada mais a tratar, não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos então concluir a nossa aula de hoje. Então não se esqueçam, próxima aula já entramos direto para a prova, 8h30. 8h30 da noite, só vou tomar um tempinho de 5, 7 minutos para dar alguns rápidos esclarecimentos, anunciar a nova matéria que vem em seguida, de hoje a 2 semanas, e aí já partimos para a nossa provinha. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado, irmã Isabel, irmã Angélica, Kleber, pelo esforço, né, que tiveram em estar aqui conosco. Estejam em oração por nós, né? Tivemos semana passada a nossa audiência de imigração, e é algo que eu já esperava, né? Eu só estou dando um rápido testemunho, né? Não estou triste, né? Ali no momento eu fiquei um pouco preocupado, mas depois Deus falou no nosso coração. Sempre num processo de imigração, não sei se você sabe disso, tem um elemento que fica sempre nos bastidores e ele só aparece na hora, vamos dizer, na hora H para complicar, chamado promotor. Alguém sabia disso? Sempre num processo de imigração tem um promotor. E até então o promotor estava escondidinho, porque o papel dele é aparecer praticamente nas últimas, ou na última corte de imigração. E ele apareceu, irmãos, com o sentido de tumultuar a situação. Pensa num homem preparado, no sentido de pegar coisinhas bem pequenininhas à luz da lei. E ele veio e apresentou 6 argumentos que deixou os advogados assim, de boca aberta. E aí os 2 juízes acharam por bem, bateram forte assim no martelão, bum. Vamos fazer o seguinte, diante dessas argumentações, vamos passar para uma segunda corte. Que? Uma segunda audiência, para dar um espaço de tempo para a defesa levantar as evidências, para fecharmos esse processo numa segunda audiência, que vai ser a audiência final. Assim ficamos um pouquinho chocados, mas depois Deus falou no nosso coração, conversamos com os nossos advogados, o paraligo, diz que isso é completamente normal, sobretudo pelas circunstâncias que estamos recebendo o green card, que é em função do acidente de minha esposa. Então o promotor não vai deixar assim passar batido. Muito pelo contrário, ele tinha que apresentar as argumentações, coisinhas. Se eu for dizer para vocês, não vou dizer que agora não convém e o tempo é curto, são coisinhas pequenininhas. Ele se pegou em um ponto A, ponto B, impressionante. O camarada é bom, bom mesmo. Para fazer o que ele fez, foi uma corte que durou 4 horas e 47 minutos. Foi bem cansativo, super cansativo. Mas pensa num camarada que dançou, literalmente, em cima das argumentações dele. Mas graças a Deus que Deus também tem abençoado, usou os nossos advogados, o paraligo, e eles já descobriram 4 jurisprudências na lei, que já estão trabalhando forte em cima disso, mas por enquanto não temos a audiência. Há uma tendência que a nova audiência seja marcada para terça-feira, dia 5 de março. Essa vai ser a final, Mas nós estamos querendo na vitória, irmãos. Vai ser a audiência que vai ser o martelo final. Já estava tudo decidido, mas o promotor tinha que entrar na história para fazer o trabalho dele, essa é a verdade. Então eu conto com as vossas orações assim que a corte confirmar a data, mas a possibilidade já é em 70% que poderia acontecer no dia 5 de março, às 5 da tarde. Mas aí eu aviso a vocês, eu peço as vossas orações, mas eu já estou confortado, animado e confiante, né, que a boa obra que Deus começou, Ele vai terminar. Amém, irmãos? Eu creio assim, nada vai arrancar de nós esta vitória. Vamos pedir o Kleber nos despedir com uma palavra de oração, irmão Kleber da Silva, tá? E eu conto com as vossas orações e vocês podem contar com as minhas em favor de vocês, da vida de vocês, da casa de vocês, né? Não, todo dia eu apresento todos os dias vocês, todos os alunos, né? Falo um por um, crendo que Deus tem uma bênção copiosa e abundante para a vida de cada um dos alunos desta escola teológica, que é dele, pertence a ele. Eu sou apenas o mordomo, o pequeno administrador. Irmão Kleber Silva vai estar nos despedindo com uma palavra de oração. Muito obrigado, Deus nos abençoe, e nos voltamos a ver na nossa provinha, na próxima quarta, dia 28, 8h30 da noite, se Deus quiser. Kleber, pode nos dirigir em oração, por favor. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso, Senhor, onde reunimos aqui para aprender da tua palavra.
Graças te Deus, damos, Senhor. que eu venha, Senhor, abençoar a vida da irmã Angélica, da irmã Isabel, a vida do pastor Luiz Preste, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, agraciar ele com essa bênção, Senhor, que ele e a família dele estão esperando, ó Deus querido. Sim, E cremos Senhor. que a vitória já está na mão deles, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Meu Jesus. filho, o Senhor vem esperando, Senhor, e aguardando por essa bênção há muito tempo, pois já é Sim, dele, ó. Senhor. Decretamos em nome de Jesus, ele vai receber essa bênção agora em março, ó Pai, em nome de Em Jesus. nome de Pelo Jesus. teu poder, Senhor, pela tua graça, nós confiamos em ti e rogamos e te pedimos, ó Pai, que as tuas bênçãos sejam sobre nossas vidas, sobre a escola do pastor, sobre a vida, a família da irmã Angélica, sobre a vida e a família da irmã Isabel e sobre a minha família também, meu Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, um excelente final de noite, uma excelente semana para vocês. Deus os abençoe. Até a próxima quarta, dia 28. E obrigado a você que já fez o seu pagamento. Se ainda não fez, até o dia 29 está de bom tamanho. Muito obrigado. Deus vos abençoe no poderoso nome de Jesus. A paz do Senhor. Bom descanso.